Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Glória a Deus. Amém. Que versículo lindo, né, irmãos? Os irmãos encontraram? Assim. Amém. Glória a Deus. Que versículo lindo, que palavra linda, né? Aqui fala que colhemos o que nós semeamos. Muitas vezes nas nossas vidas nós queremos receber o bem, mas não fazemos o bem. Muitas vezes nós queremos o melhor de Deus, mas nós não temos a mesma atitude com o nosso próximo, né? E muitas vezes isso nos afasta de Deus, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é misericordioso. E nessa semana, né, eu estava falando com o pastor e o irmão Douglas, e a gente estava, né, tivemos uma discussão calorosa, né, sobre sermos filhos de Deus, né? E eu falei, eu acho que não, eu não. E aí, a palavra de Deus é tão linda, que ela se completa, uma partinha com a outra. João 1:10, né, a gente vê lá que nós somos adotados por Jesus, né? Não, nós somos irmãos, nós somos todos filhos de Deus. Não, nós não nascemos filhos de Deus, nós não somos todos filhos de Deus. Nós nascemos no pecado e quando nós aceitamos Jesus, aí está o nosso documento de adoção. Nós passamos a ser filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós nascemos, somos, né, descendência natural, filhos. Todos nós temos DNA de Adão e Eva. E eles padeceram do pecado. Ou seja, Deus nos ama, Ele nos criou, Ele deseja que nós estivéssemos perto dEle. Mas Jesus falou, Deus falou, eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou perfeito. E essas criaturas não são. Eu penso particularmente falando que talvez Jesus tinha chegado para o pai e falou, olha pai, eu vou pagar o preço. Eu vou dividir a minha herança com eles. Eu quero dividir a minha herança no céu com esse povo. E Deus nos adotou como filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós não aceitamos a Jesus, outrora nós estávamos em pecados, debaixo do pecado. Nós éramos, a Bíblia fala literalmente que nós éramos do diabo. E sim, o mundo jaz no maligno. Se a gente nasce, né, e não aceita Jesus, nós perdemos a oportunidade de sermos filhos de Deus e perdemos a nossa herança lá no céu. E em Gálatas, no versículo 7, essa palavra ela se confirma, né? Quando a palavra de Deus nos fala, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Se nós, irmãos, vivêssemos debaixo do pecado, fazendo aquilo que não é agradável a Deus, será que nós teríamos direito ao céu? Será que Deus seria justo comigo, com você, que pagamos o preço? Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós somos excluídos do mundo. O mundo já não nos olha mais com a mesma forma, porque aquele povo bobo ali não bebe, não fuma, não namora, não aproveita a vida. É assim que o mundo nos vê. Então será que se nós estivéssemos nessa situação, nós teríamos direito de herdar o céu? Teríamos direito de ser chamados de filhos de Deus? Se Ele nos diz
não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, muitas vezes nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, mas quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador. E talvez nessa noite, irmãos, a gente ache que não, né? Muitas pessoas estão pensando: o que eu vou fazer da minha vida? O que será do meu amanhã? Eu quero dizer para você que o seu amanhã pertence a Deus. E se você quer ter uma vida no céu, uma vida com Deus, aceite a Jesus como seu único Salvador e seja reconhecido como filho de Deus. Porque Deus nos ama. Deus, Ele tem um amor profundo por nós. Mas não deixamos de ser criatura. Mas quando Jesus, Ele entra na nossa vida, o sangue dele nos lava de todo pecado. E a Bíblia diz que dos nossos pecados, quando nós confessamos a Deus, deles, Ele já não se lembra mais. Então, gente, é muito lindo, meus irmãos. É lindo o sacrifício que Jesus fez por nós. E por isso que nós, como servos e povo, filhos de Deus, devemos orar pelos nossos próximos e semelhantes, para que eles reconheçam a Jesus como seu Salvador, para que eles possam também ser adotados como filhos de Deus e ter direito à herança lá no céu. Porque quando nós vivemos nesse mundo e nós não reconhecemos a Jesus, a gente pode ter riqueza, a gente pode ter carro bom, a gente pode ter saúde, a gente pode ter amigos, mas a gente vai perder a coisa mais importante que existe: a nossa salvação, a nossa vida eterna. Eu gosto sempre de dizer que nós somos forasteiros desse mundo. Eu creio que Deus, Ele sonhou conosco, e o salmista fala que os nossos ossos ainda estavam informes. E Deus, Ele já nos via, Ele já nos conhecia, Ele já sabia quem nós éramos. Mas que nós possamos aprender que também ser filho de Deus é praticar o bem. Que ser filho de Deus não é pagar o mal com o mal. Se alguém fala mal de você, olhe, larga para lá. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa fala: quando a pessoa gosta de mim, eu falo primeiro dela. Porque se ela falar de mim, os outros já estão sabendo quem que ela é para mim. Eu falei para a pessoa: eu já não falo assim, porque às vezes a pessoa não gosta de mim, mas às vezes ela nunca vai falar isso. Ai, eu não gosto da Terezinha, nossa. Ai, que pessoa insuportável. Ai, não gosto. Às vezes a pessoa nunca vai falar isso. E uma coisa, irmãos, que nos afasta de Deus, uma coisa que nos distancia de Deus, que entristece o coração de Deus, é a maledicência. É você falar mal da pessoa. É você falar mal de alguém. Mas ela fez mal para mim. Sim, ela fez. Mas isso não te dá o direito de maldizer. Fulana não presta. E fulano não vale nada. Sim, você pode comentar o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas isso não te dá o direito de praguejar, desejar mal, fazer mal. E Deus é tão perfeito, e Ele fez o nosso corpo tão perfeito, que o nosso córtex frontal, ele tem a capacidade de, quando alguém chega perto de nós e fala algo que não é verdadeiro, a gente dá uma desconfiada. Será? Porque Deus fez o nosso corpo perfeito. Deus, Ele é perfeito, e quando nós o adoramos, quando nós o buscamos, nós também passamos a ver as coisas com os olhos de Deus. A gente passa a sentir as coisas
com o Espírito Santo. Então, é maravilhoso quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Irmãos, os irmãos já estão cansados de falar, de me ouvir falar sobre isso, sobre a minha saga no trabalho. Irmãos, eu falo para vocês, Deus tem trabalhado na minha vida. Sabe, você ir, tenho que ir. E chego lá, eu sento na minha mesa. Eu falo, Senhor, esse ambiente aqui não é um ambiente bom para mim. Senhor, esse ambiente aqui me traz tristeza, angústia e aflição. Mas eu te agradeço porque o Senhor está aqui comigo. Guarda as minhas palavras. Guarda, meu Deus, os meus pensamentos, as minhas vontades. E eu vou para o meu trabalho, volto. Porque Deus está lá comigo o tempo todo. Os anjos do Senhor, eu creio que estão ali ao meu redor. E as coisas podem acontecer. Quantas vezes eu já chorei? E eu ia no banheiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, eu louvo pelo tempo de dificuldade. Porque no tempo de dificuldade a gente se achega mais a Deus. A gente fica como um bebezinho que quer colo. Senhor, tem dia que eu falo, me carrega, me segura. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, a gente começa a escarnecer. Será que Deus não está me ouvindo? Eu sou menina dos olhos de Deus. Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Eu sou serva de Deus. A gente começa a levar tudo pela nossa vontade carnal. Mas quando nós estamos em espírito, a gente sabe que a tribulação vem, a gente sabe que a dificuldade vem, a gente sabe que estão falando mal da gente, a gente sabe que estão tentando nos derrubar, mas nós estamos firmes, porque Deus está conosco e quando Ele está ao nosso lado, irmãos, pode se levantar um exército à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, mas nós sempre seremos vencedores. Aleluia. Uma coisa que o pastor Antônio sempre fala e que eu sempre guardo para mim, que o diabo, ele vence sim, em determinado tempo e determinada situação. Ele nunca vence para sempre. Nunca. E muitas vezes nós pegamos essas circunstâncias onde achamos que ele venceu e nos distanciamos de Deus, escarnecemos. Mas quando nós temos autoridade, nós sabemos, olha, o inimigo está vencendo, o inimigo está trabalhando, mas Deus está no negócio, Deus está fazendo o melhor. E outra coisa que eu aprendi, que nós temos um jargão que a gente fala, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus está acontecendo nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Você está passando por dificuldade? O melhor de Deus está acontecendo na sua vida. E quando a gente se contenta com a presença de Deus, mesmo na dificuldade, a gente recebe em abundância, porque não reclamamos. Ai, hoje está difícil. Ai, de que jeito tá? Mas o melhor de Deus está por vir. Ai, Deus me perdoa. Não, está difícil, está triste. Mas o melhor de Deus está acontecendo. Sabe por que o melhor de Deus está acontecendo? Porque você está respirando. Você tem saúde. Você está gozando, né, da sua inteligência. Você consegue tomar decisões, você consegue orar, você consegue louvar. Então, o melhor de Deus já está acontecendo na sua vida. Irmãos, o nosso maior problema é reclamar do que temos. Olha, o dia que eu fizer aquela viagem dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz.
Jesus, eu queria viajar, mas foi ali em São João del Rei e já tá bom. Glória a Deus. Aleluia. É ser grato com o que nós temos. Porque muitas vezes, irmãos, Deus está agindo, Deus está fazendo e nós estamos reclamando. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha que coisa mais linda. E eu acho que a melhor parte aí é desfalecer, porque a morte de um santo tem festa no céu. Porque quando nós terminamos a nossa carreira, nós vamos aguardar o Senhor. A vida de Jesus, olha que coisa mais linda, irmãos. Poder ver o nosso Deus face a face. Poder falar com Ele, adorá-lo. A Bíblia diz que lá no céu não haverá tristeza, não haverá dor. Teremos novos corpos. Que coisa mais linda. Então eu sempre digo que eu não sou daqui. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem me dado. Tudo. E gosto sempre, irmãos, de olhar para a Bíblia como um livro sagrado, um livro profético. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, se nós olharmos com conhecimento secular, a gente começa a ter dúvida. Será que isso aconteceu mesmo? E vem um falar uma coisa, vem o outro falar outra. Mas eu aprendi com o pastor, ele falou, olha, toda vez que você for ler a Bíblia, ore para que você tenha discernimento do Espírito Santo. Porque quando nós temos discernimento do Espírito Santo, alguém chega e fala assim, olha, irmã Terezinha, você tem que vender a sua casa, você tem que dar tudo que você tem para Deus, porque se você não der, você não vai ser salva. Quando a gente tem conhecimento da palavra, né, pastor? Opa, isso aí vem de Deus, não. Irmãos, eu penso que a palavra de Deus é algo maravilhoso. É algo imensurável, incomparável. Quando a gente vê na história, né, a fúria de Roma sobre os cristãos, um cristão que tivesse uma Bíblia em casa, além daquele livro ser queimado, aquela família toda, ela era sacrificada. Quantos crentes, crianças, homens e mulheres morreram dilacerado por leões? Iam para a arena e falavam, olha, negue a Cristo. E eles estavam lá firmes na palavra, eu não nego Jesus. Que nós possamos aprender essa noite. Ainda não nos pediram essa vida. Ainda não pediram a nossa vida em troca da palavra. E tiveram pessoas que fizeram isso. É Jesus. Não negam. Que coisa mais linda. Então eu creio que essa palavra, ela é imutável. E quando a gente estuda sobre como foi escrita os manuscritos, quando os escritores inspirados por Deus iam escrever o nome de Deus, eles lavavam as suas mãos. Eles tinham um ritual para escrever o nome de Deus. E hoje, muitas vezes, quando a gente, meu Deus, a gente usa tanto, né, o nome de Deus em volta. Eu vejo gente, às vezes a pessoa está assistindo uma partida de futebol. Meu Deus do céu, a gente usa o nome de Deus o tempo todo em vão. E aqueles homens, até para escrever o nome de Deus, eles lavavam as suas mãos. E para terminar, que nós possamos aprender com Jesus cada vez mais.
sendo Filho de Deus, santo, perfeito. Ele nos amou de tal forma. Eu gosto sempre de lembrar no dia que ele foi crucificado e que aquelas pessoas ali blasfemavam, riam, debochavam. Jesus podia falar só: ó Pai, acaba com todo mundo. Ou ele pedir que todo mundo caísse fulminado. Mas ele pediu para Deus para que perdoasse aquela multidão, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E muitas vezes nós, servos de Deus, filhos de Deus, por adoção, achamos que podemos praguejar o nosso irmão, praguejar as pessoas, pagar o mal, porque a pessoa nos fez mal, mas que nós possamos aprender com Jesus e aprender com essa palavra. Fazer o bem todo o tempo. E uma sementinha de feijão, você planta, né? Quem já plantou aqui na escola, não sei se alguém já fez a experiência, a gente faz muita educação infantil, né, no dia da árvore, de plantar a sementinha. Aquela sementinha dá várias vagens, e naquelas vagens, vários grãozinhos de feijão. Imagine quando a gente faz o mal. Se você faz o bem, vai multiplicar desse jeito. Mas se for o mal, então que nós possamos dosar as nossas palavras, que nós possamos a cada momento estarmos espelhando em Jesus. Por quê? Para que da nossa boca venha proceder palavras que edifiquem, palavras que mudem vidas, que salvem pessoas através do Evangelho. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Nós estaremos